Bom dia, igreja. Nós vamos dar início hoje à nossa primeira série de 2019 e o nosso objetivo com essa série é tratar do assunto a respeito da nossa maturidade cristã, do nosso crescimento espiritual, sobre o tema superficialidade versus profundidade. Um livro que eu gosto bastante, chamado A Celebração da Disciplina, de Richard Foster, ele começa dizendo que um dos maiores, ou talvez o maior problema do nosso tempo, da nossa história, do nosso momento histórico, seja a superficialidade. Todos nós somos bombardeados o tempo todo a uma vida superficial. E a gente corre atrás de coisas que estão relacionadas à superficialidade. E as pessoas não sabem mais o que é viver uma vida com profundidade e muito menos onde encontrar profundidade na vida. E uma das razões pelas quais a gente quer tratar esse assunto é porque a gente precisa entender que o foco da nossa vida, o objetivo da nossa vida, da vida cristã, é sermos como Cristo. É buscarmos a viver uma vida como Cristo viveu, sermos como Ele. A essência do discipulado é justamente o ser igual a Cristo, o imitar a Cristo. Por isso mesmo a gente pode olhar para a vida de Cristo e dificilmente a gente vai concluir que a vida dele foi uma vida superficial. Muito pelo contrário, se teve uma pessoa que viveu uma vida em plenitude e profunda, esse alguém foi Jesus. Se tinha alguém que sabia o que de fato estava acontecendo na história, qual era o propósito da vida humana, para quê, para qual era o rumo dessa vida humana, esse alguém era Jesus. Se alguém sabia qual era a vontade de Deus, esse alguém era Jesus. E isso caracteriza vida de profundidade. O chamado do Evangelho para nós é para uma vida que vai além da superficialidade do consumismo, da superficialidade dos nossos relacionamentos, da superficialidade de uma vida cujo objetivo é a carreira, a profissão, uma vida cujo objetivo é realização pessoal, uma vida cujo objetivo é a alegria nas coisas que conquistamos, que possuímos e etc. Isso tudo o Evangelho vai chamar de vida superficial. Porque não toca a realidade, não toca aonde as coisas verdadeiramente nascem, aonde os desejos são gestados, aonde os desejos são alimentados. Nada disso toca, apenas satisfaz desejos que já vêm das profundezas do nosso ser, mas as profundezas do nosso ser, cujas raízes a Bíblia chama de pecado, nada tem a ver com a vontade de Deus. E apenas nos leva a viver na superficialidade. Não é à toa que quando a gente lê o Novo Testamento, a Bíblia toda, mas especialmente o Novo Testamento, nós temos o chamado do Evangelho, o chamado dos apóstolos, o chamado de Jesus para uma vida profunda, para uma vida espiritual madura. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrem-se de toda a superficialidade da vida. E como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Desejem o que, gente? De coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Procurem o alimento no lugar certo. Que o desejo do coração de vocês seja se alimentarem naquilo que de fato vai nutrir a vida de vocês. E este é leite espiritual, é alimento espiritual. Não é muito diferente quando Paulo chama os coríntios à maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menina.
Não dá para viver a superficialidade, não dá para viver a imaturidade, por mais que a gente adore ser criança. Se tem uma coisa que eu sempre falo para uma mãe que está com o bebê no carrinho dormindo, é: que inveja que eu tenho desse bebê. Como eu gostaria de agora, ao invés de estar indo para o meu trabalho, ter responsabilidades, viagem para fazer, tarefas de casa, do cotidiano, como eu gostaria de estar repousando tranquilamente nesse carrinho, sabendo que tem alguém que vai me alimentar na hora certa, alguém que vai trocar minhas fraldas na hora certa, que eu não preciso me preocupar com nada disso, que eu não preciso me preocupar com o IPVA, que eu não preciso me preocupar com seguro, que eu não preciso me preocupar com nada disso. Posso apenas dormir aquele sono sereno e gostoso de uma criança. Mas a vida não é feita para isso. Isso é só uma parcela da vida, um estágio da vida. E nós temos que encarar a realidade. Nós temos que encarar a vida como ela é. Nós temos que encarar o sofrimento, a dor, as angústias. Nós temos que encarar o fato de que seremos contrariados. Teremos que encarar o fato de que nem tudo vai ser exatamente como a gente gostaria que fosse e que nem todas as pessoas vão corresponder às nossas expectativas com relação a elas. Nós temos que levar a sério o fato de que a vida é um caminho para a maturidade e a vida cristã tem isso na sua essência. Por isso, no mês de janeiro, nós vamos trabalhar um pouco sobre as disciplinas espirituais. Por que as disciplinas espirituais? Porque elas são o como. Elas são o como nós alcançamos uma vida profunda. Elas são o meio para uma vida com Deus, para uma espiritualidade, para um enfrentamento da realidade, não com superficialidade, mas com profundidade. Para uma vida cujas raízes são profundas e que sustentam a gente em qualquer que seja a tempestade. Para enfrentar a realidade da vida com profundidade e não com superficialidade, sendo levado por todas as circunstâncias e por tudo aquilo que a gente ouve e recebe o apelo. E hoje nós vamos particularmente aí falar sobre o jejum. Por que eu comecei com o jejum? Uma das razões é que algumas pessoas têm me procurado como resultado de algumas aulas, como resultado de pregação e etc., e me perguntam sobre o jejum. Como deve ser o jejum? O que é o jejum? Como praticar o jejum? E o interessante é que quando essas pessoas chegam para me perguntar sobre o jejum, elas já vêm com uma resposta pronta. O jejum é isso, isso e isso, né? Falei, então, vamos ver biblicamente como que é isso. Né? Quer dizer, todos nós temos uma noção sobre o que é jejuar, como jejuar, mas nem sempre essa nossa noção está 100% afinada com as escrituras acerca do jejum. Por isso, a nossa intenção nessa manhã é olharmos para uma passagem de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 16 ao verso 18, onde Jesus fala com os seus discípulos acerca de algumas disciplinas nesse contexto. Ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum e na sequência ele fala sobre contribuição, sobre caridade, sobre ajudar pessoas. E é interessante que oração, jejum e dar esmolas, ajudar necessitados naquele contexto, estejam fazendo parte de um mesmo discurso, façam parte de uma mesma atitude de crescimento espiritual, de adoração a Deus, de intimidade com Deus. E no núcleo desse texto está essa palavra de Jesus acerca do jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, fale aos nossos corações por meio dela. Nos ensine, Senhor, acerca do jejum e das suas implicações para a nossa vida como um todo. Que saiamos daqui nessa manhã, Pai, desafiados a uma vida de mais profundidade, uma vida que conhece o jejum como parte dela e que, para nós, Pai, o jejum se torne uma disciplina, se torne um hábito, como a Tua palavra nos tem instruído.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A primeira pergunta que eu acho sensata a gente levantar é se o jejum é um mandamento. O jejum é um mandamento? Jejum é uma ordem? Jejum é uma lei para o cristão? Ou seja, o cristão tem que jejuar? Interessante é que o Evangelho de Jesus Cristo substitui o tem que fazer alguma coisa por somos livres para fazer alguma coisa. Interessante perceber isso. Toda a história do judaísmo, todo o Antigo Testamento, tudo que esse povo foi aprendendo e vivia as coisas que vivia, em especial no tempo de Jesus, onde ele faz, se você percebeu na leitura do texto, uma diferenciação. Quando vocês jejuarem, não façam como os religiosos, como os hipócritas, que fazem toda uma maquiagem, né? Se parecem tristes, cansados, exaustos, porque eles querem ser reconhecidos pela comunidade como pessoas que sofrem por causa do seu jejum. Então Jesus faz uma diferenciação. Olha, existe uma prática vigente de jejum, que encara o jejum dessa forma. Eu, porém, estou dizendo um negócio um pouco diferente para vocês. A intenção de Jesus, em primeiro lugar, não é revogar a prática do jejum, mas apontar o caminho do jejum correto. Como fazer o jejum corretamente, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sabedoria divina que está por trás do jejum. Essa é a primeira coisa. Então Jesus não revoga em nenhum momento a efetividade do jejum para a nossa vida, a forma como o jejum pode ser salutar para a gente. Isso não é um ponto de Jesus. O ponto de Jesus é como jejuar corretamente. Então a primeira coisa que a gente vê nesse texto é essa contraposição. O jejum correto do jejum incorreto. E o jejum incorreto com a motivação incorreta. Esse era o ponto que Jesus queria tocar. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que em nenhum momento Jesus está colocando se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem. O que isso pressupõe? Que o jejum continuaria sendo uma prática. Então não é se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem. Façam dessa forma. A intenção de Jesus não era que o jejum saísse da prática religiosa, da prática espiritual dos seus discípulos, mas que fosse feito de uma forma mais correta, de uma forma ajustada. A outra coisa que a gente percebe com relação a isso, e talvez a gente tenha um outro texto de Lucas capítulo 5, para mostrar para a gente com clareza, é a posição de Jesus acerca do jejum com relação a nós, aqueles que viriam depois, os discípulos posteriores de Jesus. Quando Jesus, nessa cena, foi questionado acerca dos discípulos dele não jejuarem, lembrando da cena, o pessoal chega para Jesus e fala, olha, os discípulos de João batizam, os discípulos dos mestres dos fariseus e tal, eles também jejuam. E por que os seus discípulos não jejuam? Qual é o problema dos seus discípulos em relação ao jejum? Ao que Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. A ideia que está por trás desse texto é que os discípulos de Jesus que caminhavam com Jesus naquele período de tempo não praticavam o jejum porque eles estavam vivendo um período de festa, com o noivo, na presença do noivo, junto com o noivo. Mas o que Jesus diz? Chegará o dia que o noivo lhes será tirado. E então eles ficarão sozinhos. Estes são os dias em que eles jejuarão. Portanto, o jejum está aqui para nós. Posto para nós como um mandamento? Não. Mas como um alerta e como um sábio conselho de que o jejum deve fazer parte das nossas vidas. Quando vocês jejuarem. Atos capítulo 13, por exemplo, e tantas outras passagens do Novo Testamento mostram para nós que o jejum nunca deixou de ser um hábito entre os cristãos. Muito pelo contrário, eles continuaram a praticar o jejum da mesma forma como grandes nomes da história de Israel viveram uma vida de jejum, assim como Jesus, assim como Paulo, tiveram uma vida de prática constante de jejum. Por isso mesmo, o jejum não se constitui num mandamento, no tem que fazer, mas recomenda-se que se faça
porque ele é um meio para percebermos e experimentarmos graça de Deus. Porque jejum é um meio para aprofundarmos na nossa vida em relação a Deus. O jejum permanece para nós como um sábio conselho, uma sabedoria bíblica, para que por meio do jejum nós aumentemos a nossa intimidade com Deus, aumentemos a nossa percepção sobre nós mesmos, e é sobre isso que a gente quer então falar também um pouco nessa manhã. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto, ou que vale a pena perguntar para esse texto, é qual é o propósito do jejum. Por que que a gente jejua ou deve jejuar? E quando chega no propósito, é aí que a gente ouve as coisas mais esquisitas, mas essas coisas esquisitas acerca do propósito do jejum revela muito do nosso coração. Então, às vezes a gente aprende com algumas pessoas, sabedoria popular, que a gente tem que jejuar quando a gente quer uma bênção de Deus. Então, quando você está querendo uma bênção de Deus, é bom que você faça um tempo de jejum. Aproveite nesse tempo de jejum para fazer também um período de oração, porque quando Deus vê o seu sofrimento no jejum, o seu empenho na oração, Ele não vai resistir e Ele vai te dar o que você tanto deseja. É mais ou menos o que a gente ouve ou não? Quando você está querendo alguma coisa de Deus, jejua que Deus dá. Então, qual é o propósito do jejum? A realização da sua vontade, certo? Isso está certo biblicamente? Não, biblicamente é óbvio que isso não está nem um pouco certo. Jesus tratou com eles acerca do propósito. Olha só, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Isso significa que os hipócritas jejuam com qual finalidade? Com qual propósito? Serem vistos pelos homens. Qual é o foco do jejum deles? Qual é o propósito do jejum deles? Eles mesmos. O reconhecimento, a autoridade religiosa que eles tinham no meio do povo, e reconhecer a autoridade religiosa que eles tinham no meio do povo dependia de que o povo visse eles como pessoas altamente espirituais. De que forma eu, um líder religioso no tempo de Jesus, vou mostrar para as pessoas que sou espiritual? Mostro para eles o quanto eu jejuo, o quanto eu sofro no meu tempo de jejum, o quanto eu padeço, né, de fome, de sede, eu fico descabelado, meu rosto fica desfigurado e etc. por causa do meu jejum, para ser vistos pelos outros. E qual é a recompensa desse jejum? Jesus disse: eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas que recompensa é essa, Jesus? Serem vistos pelos homens. Essa é a recompensa. Se você jejua com o propósito de ser visto pelos homens, essa é a sua recompensa. Você foi visto pelos homens. Mas e quanto ao Pai que te vê em secreto? Com relação a ele, você passou batido. Seu jejum não foi jejum, foi simplesmente passar fome. Não teve nada a ver com Deus, teve a ver com você. Só que o Evangelho mostra para nós que o propósito do jejum não é o benefício próprio. Que o propósito do jejum não é as bênçãos que nós queremos alcançar. Porque se o propósito do jejum é a bênção que a gente quer alcançar, significa que a gente está mais preocupado com a bênção do que com o abençoador. O foco do jejum não é a bênção que a gente pode alcançar, mas aquele que é o doador de toda a bênção. Deus é o foco do jejum. É Ele quem tem que ser o foco, o propósito, o objetivo do jejum. Nunca o que eu estou querendo dele, mas Ele mesmo. Eu me lembro que uma vez eu li um texto de um rabino, onde um repórter, alguém perguntou para ele, o que vocês buscam quando vocês oram? Ele falou, quando a gente ora, a gente busca Deus. Isso parece muito óbvio, né? Não parece uma resposta óbvia? Quando a gente ora, a gente busca Deus. Mas para pensar nas nossas orações. E o que elas revelam sobre o que a gente verdadeiramente está buscando? A gente realmente busca Deus? Ou a gente busca a gente mesmo? A gente realmente busca a Deus? Ou a gente está buscando a satisfação da nossa vontade e usando a oração e o jejum como meio?
O que exatamente está no objetivo do nosso jejum e da nossa oração? Deus é quem tem que ser o motivo do jejum. Isso não é tão óbvio. E na prática do jejum, você vai descobrindo se Deus é o motivo do seu jejum ou se você e a sua vontade é o motivo do seu jejum. Olha o que ele diz para o povo de Israel em Zacarias 7:5. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? Essa é uma pergunta que Deus faz para o seu povo e para a sua liderança. Foi de fato para mim que vocês estavam jejuando todo esse tempo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a nossa vida. Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Por que nós fazemos outras coisas, como a contribuição financeira? Por que a gente faz todas as coisas que a gente faz supostamente para Deus? Mas quando a gente para pensar o que está na profundidade desse ato, a gente descobre que a motivação, que o propósito é muito mais pessoal e centrado em nós do que em Deus de fato. Se Deus é o motivo do nosso jejum, a gente tem que aprender, como por exemplo, a profetisa Ana, lá de Lucas, capítulo 2, verso 37, onde Lucas diz o seguinte sobre ela: Ana adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Qual é o foco do jejum e da oração de Ana? A adoração a Deus. Ela fazia o que fazia não porque ela estava interessada nas coisas que Deus tinha para dar para ela. Ela fazia o que fazia não porque ela queria colher resultados de um sacrifício pessoal dela, movendo a mão de Deus para satisfazer uma vontade pessoal dela. Não. Ela adorava a Deus por meio do jejum, por meio da oração, dia e noite. A mesma coisa, Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Esse é um texto da primeira viagem missionária de Paulo, quando o Espírito Santo, na sequência desse texto, convoca Saulo e convoca Barnabé para a primeira viagem missionária. E o texto diz que isso aconteceu em um tempo em que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Ou seja, o noivo tinha sido tirado deles e agora eles estavam no tempo do jejum. Portanto, permanece sobre nós o sábio conselho, uma instrução divina para que por meio do jejum a gente encontre graça de Deus. Em segundo lugar, o jejum revela as coisas que nos controlam. E esse é um aspecto importantíssimo e muito benéfico, pedagógico para a nossa vida pessoal. Por meio da prática do jejum, a gente descobre o que tem controlado a gente. Olha o que o texto diz. Texto da tentação de Jesus, quando o tentador se aproxima dele e diz para ele: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ah, se Jesus fosse controlado pela necessidade de aceitação. Ah, se Jesus fosse controlado por um desafio do seu poder. Ah, se Jesus fosse controlado pelo desejo de querer revelar o seu poder divino. Ah, se Jesus fosse controlado pelo desejo de ser aceito, reconhecido, pelo desejo de mostrar a sua superioridade, pelo desejo de mostrar o seu poder, pelo desejo de mostrar a sua relação com Deus. Ah, se Jesus fosse movido por essas coisas. Da mesma forma que quando nós jejuamos, a gente tem revelado para nós coisas que controlam a gente. Raramente eu falo da minha vida particular de púlpito, e existe um motivo para isso. Mas pensando nesse texto e tal, e pensando nos últimos eventos, eu decidi contar um pouco de uma coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Muita gente tem chegado para mim, e eu fico muito feliz com isso, confesso, tá bom? Eu vou confessar o meu orgulho aqui. Já começo confessando pecado, tá? Muita gente chega para mim e fala: Israel, você emagreceu bastante, né? E eu falo: realmente, eu emagreci bastante.
Para quem não me conheceu antes, eu cheguei a pesar 98 quilos. Eu estava bem mais cheinho, né? E o que eu respondo para muita gente, as pessoas brincando, falam, o que você fez e tal? Reeducação alimentar, e eu voltei a correr. É isso, a prática da atividade física, uma reeducação alimentar, e no meio disso tudo as coisas foram se ajustando, e eu perdi 27 quilos nessa história toda, de reeducação alimentar e corrida. Treinando para uma maratona com o Júlio e etc. É isso mesmo que a gente está fazendo. Então, a resposta prática é essa. Mas o que pouca gente sabe é que este movimento na minha vida teve tudo a ver, e na verdade 100% a ver, não com a minha aparência física e não e diretamente com a minha saúde, mas tinha a ver com a minha espiritualidade. Porque chegou um momento onde eu olhei para como eu estava, para como estava o meu sono estava afetado, os meus exames estavam desregulados, mostravam um completo desequilíbrio em diversas áreas. Isso começou a mostrar para mim, sim, da minha aparência física também, e eu comecei a pensar sobre isso, refletir sobre isso, e eu sempre gostei de ler os clássicos da espiritualidade cristã. E os grandes nomes da espiritualidade cristã sempre falaram sobre o jejum. E aí eu comecei a deixar de apenas ler sobre aquelas coisas, como eu sempre gostei. O primeiro tipo de literatura da teologia pelo qual eu me apaixonei foi sobre a espiritualidade. E aí eu falei, e se eu começar a praticar o jejum? E na prática do jejum, não pensando sobre a teoria do jejum, mas na prática do jejum, eu comecei a ter colocado diante dos meus olhos toda a podridão que existia dentro de mim. Em que sentido? Eu comecei a descobrir que eu cheguei àquele peso e eu comia não porque eu tinha fome, mas porque eu andava ansioso. E se eu ando ansioso, é porque eu tenho desobedecido a palavra do Senhor, que me diz para lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, que me diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Isso revelou para mim uma crise de fé. Fazendo jejum, eu comecei a descobrir que eu não comia simplesmente porque eu precisava me nutrir para me manter vivo, mas que eu comia para uma satisfação, pelo prazer de comer e de comer muito. Isso começou a revelar para mim um descontrole emocional gigantesco. E eu sei que o descontrole emocional tem as suas raízes numa espiritualidade que está descompensada. E na prática do jejum, é que todos esses meus pecados começaram a ser revelados. E eu comecei a tratar cada um deles. E isso é para mim, até hoje, a minha luta. Eu trabalho com isso, eu preciso o tempo todo tomar cuidado com isso, senão eu volto a comer compulsivamente. Por quê? Porque eu preciso tratar da minha ansiedade. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu preciso aprender a colocar sobre Ele toda a minha ansiedade. Eu preciso aprender a não me preocupar com as coisas como eu me preocupava antes. Eu preciso aprender a não depender da opinião das pessoas e da aceitação das pessoas. Eu preciso aprender que a minha vida depende 100% da minha relação com Deus. E a minha obesidade, os meus exames descompensados simplesmente revelaram o que estava me controlando. E na raiz de tudo isso, estava um relacionamento com Deus, completamente abalado, mas que eu não podia perceber. Porque convenhamos, para nós isso é tão comum, para nós isso é tão normal. Que problema tem a gente comer demais? Que problema a gente tem a gente abrir a geladeira fora de hora e comer o primeiro doce ou a coisa que vier na minha frente? Que problema tem? Que problema tem? Nós vamos achando as desculpas para a nossa falta de disciplina e falta de controle, sem pensar que toda a nossa indisciplina e falta de controle simplesmente são consequências, sintomas de uma vida espiritual doente, que precisa de controle, que precisa ser levada a Deus. O jejum é o melhor caminho para que você descubra isso. Porque o jejum revela as coisas que controlam a gente. E em terceiro lugar, o jejum correto é um banquete,
olha a resposta de Jesus. Quando o tentador se aproximou-se dele e disse que se ele era o Filho de Deus, para que ele mandasse que as pedras se transformassem em pães, lembrando que Jesus estava nessa cena em um período de 40 dias em jejum. Era um jejum profundo, prolongado. Gente, entenda uma coisa, que fazer 40 dias de jejum, você não consegue fazer se você quiser começar amanhã. 40 dias de jejum é um nível de prática de jejum muito avançado. Jesus consegue ficar 40 dias sem comer, porque jejum para ele já é uma atividade comum e constante. Por isso é possível chegar a níveis tão altos de jejum. Possivelmente a gente nunca vai conseguir ficar 40 dias. Mas a gente sabe de pessoas, de mestres da espiritualidade cristã, que chegam por determinados momentos da vida, por propósitos bem estabelecidos das suas trajetórias cristãs, que ficam 20, 25 dias em jejum. Mas isso é um nível muito avançado, que precisou começar com 2 refeições de jejum. Que precisou começar com se abster do almoço por um tempo, para depois aprender a se abster do almoço e da janta, para depois poder aprender que essa abstinência do alimento e a experiência de fome revela para nós algo muito mais profundo. Revela para nós o que Jesus revela para Satanás quando ele é tentado a transformar as pedras em pães. Qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tem uma consciência espiritual muito clara, de que enquanto ele jejua, Deus o sustenta. Deus o sustenta. Jesus tem essa convicção. Ele tem essa clareza, por isso ele pode passar pelo jejum. E para ele, o jejum é o momento de um banquete espiritual, muito mais do que se abster do alimento. Em outra ocasião, olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra. Lembra dessa cena de João 4? Jesus fica num poço em Samaria, quando conversa com a mulher samaritana, e naquele momento ele fica sozinho com a mulher samaritana no poço, porque os discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. Então quando os discípulos voltam, encontram ali Jesus, oferecem comida para Jesus, e Jesus responde para os discípulos o quê? Eu tenho um outro alimento, eu não preciso desse alimento agora. Eu tenho um outro alimento pelo qual eu estou sendo alimentado, um alimento que vocês não conhecem. E aí os discípulos se perguntam, será que alguém trouxe comida para ele enquanto ele estava fora? Daí a resposta de Jesus: não, vocês entenderam. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tem uma consciência clara de que toda a necessidade dele é suprida por Deus. E o jejum é um meio para essa experiência. O jejum é um meio para você, assim como Jesus, experimentar, ser nutrido espiritualmente da palavra de Deus, se banquetear com a palavra de Deus, enquanto o seu corpo físico passa por um tempo de jejum. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Em outras palavras, o jejum não é o motivo, e o jejum correto jamais resultaria em uma aparência triste e cansada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A aparência triste e cansada simplesmente vai revelar que tem alguma coisa errada com o jejum que você tem feito. O jejum é para que a sua intimidade com Deus seja nutrida, seja aprofundada. Porque quem está te olhando em secreto, segundo as palavras de Jesus, é o seu Pai. E quem em secreto te recompensa, o seu Pai. O jejum não é para que os outros vejam o que você está fazendo, mas que o Pai, que o vê em secreto, veja e o recompense. Richard Foster diz o seguinte: o jejum lembra-nos que somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Entenda isso. A comida
não sustenta, é Deus quem nos sustenta. Em Cristo, tudo subsiste. Portanto, a experiência do jejum é mais um banquete com a palavra de Deus que a abstinência de comida. Jejuar é banquetear-se. E por fim, a terceira e última pergunta que a gente faz: como jejuar? E o que é mais interessante é que se você olhar para a Bíblia, em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia uma lista com essa resposta. Por quê, gente? Porque a Bíblia em nenhum momento separa uma porção de texto para ensinar o passo a passo do jejum para nós. Porque isso era comum para eles, mas não é comum para nós. Quando a gente já sabe e já vive essa realidade, não tem nenhuma necessidade para que Deus chegue para nós e nos ensine a fazer. Porque para eles isso já era comum. Interessante é que Jesus fala sobre a motivação do jejum. Jesus fala da recompensa do jejum, mas ele não nos dá uma lista sobre como fazer o jejum. O como fazer o jejum é uma necessidade para nós hoje, que nos ensine hoje. E olhando para as Escrituras, nós vamos descobrir pela prática do jejum que a gente encontra nas Escrituras, algumas instruções sobre o jejum. A primeira delas que eu quero trazer para vocês é a seguinte: comece aos poucos, visando o aumento e visando profundidade. Não tente sair jejuando por uma semana, você não vai conseguir, você só vai passar fome, você vai se frustrar e você nunca mais vai querer jejuar. Fora que se você tentar jejuar por uma semana, quando você quiser encerrar o jejum, você vai querer ir para uma churrascaria ou para uma pizzaria e comer umas 10 pizzas para satisfazer aquela fome gigantesca que você vai estar. Jejum é disciplina. Entenda isso. Qual é o conceito de disciplina, gente? É fazer aos poucos aquilo que eu não consigo fazer de imediato. Esse é o conceito da disciplina. É estabelecer um objetivo e a disciplina é o caminho pelo qual eu chego a esse objetivo. Isso é a disciplina. Então, quando a gente fala de disciplina, nós estamos falando também de superações. A gente está falando de aprendizagem. A gente está falando de coleta de resultados, onde a gente faz avaliações e vai melhorando, ajustando, para que a gente chegue no nosso objetivo. Então comece aos poucos. O que isso significa? Talvez um jejum de 16 horas. É curioso que quando eu comecei a minha reeducação alimentar, eu passei primeiro com a Carol. Foi um tempo muito bom, tanto eu quanto a Milena passamos lá, fizemos uma reeducação alimentar. Como casal, gente, fica uma dica, abrindo parênteses aqui, como casal fica muito mais fácil, viu? Se você tentar fazer isso sozinho e a outra pessoa não te acompanha, como é difícil a coisa acontecer. Mas como um casal funcionou muito bem. Fomos juntos, fizemos uma reeducação alimentar de acordo com as nossas necessidades e etc. E deu muito certo. E depois, quando eu comecei a colocar a corrida no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu fui com o Rodrigo, conversar com o Rodrigo e tal. E um dos conselhos que o Rodrigo, como médico, não como cristão e por espiritualidade, mas como médico me deu é: Israel, pratique um jejum semanal de 16 horas. Porque está mais do que comprovado. Não é gente, não é nenhum acaso que todas as culturas antigas praticavam o jejum. Seja por motivo religioso, seja simplesmente por motivos de saúde. O jejum está mais do que comprovado. Pergunta para o Rodrigo, que é médico. Eu não tenho essa formação, mas ele tem. Então ele me ensinou que faça um jejum de pelo menos 16 horas na semana. Isso ajuda o seu organismo a se liberar de toxinas. Isso ajuda você em diversos aspectos que eu não vou saber explicar com toda a maestria dele. Mas faça isso pelos próprios fins medicinais. O interessante é que quando nós falamos de jejum do ponto de vista bíblico, lembra sempre disso. Existe sempre um motivo espiritual no jejum. Sempre Deus é o foco do jejum. Então o que isso significa? Eu vou jejuar, mas o foco não é emagrecer. Está entendendo isso? Eu vou jejuar, mas o foco não é perder peso, não é me liberar de toxinas. Não, o foco é Deus. Consequentemente, o meu corpo físico vai colher benefícios disso, dessa prática. Então entenda isso, o jejum bíblico não é greve de fome. Jejum bíblico não é dieta.
Jejum bíblico tem o foco em Deus. O foco é em Deus. E neste jejum eu preciso aprender, inclusive, a colher os benefícios dele para a minha própria saúde. Porque na Bíblia, gente, a minha espiritualidade, o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas emoções, todas essas coisas não estão separadas. Elas estão profundamente ligadas umas a outras. É por isso que para mim uma experiência de problema físico revelou um problema espiritual. Essas coisas estão profundamente ligadas. Comece aos poucos, um jejum de 16 horas. Não se abstenha de água nesse período, se abstenha do alimento. Outra coisa importante de se dizer, quando a gente fala de jejum do ponto de vista bíblico, não é televisão. Eu vou fazer jejum de televisão e come compulsivamente. O que adianta? Está entendendo? Jejum do ponto de vista bíblico é alimento, gente. É comida. Do ponto de vista bíblico, jejum é se abster do alimento, exceto água. E na Bíblia existem algumas exceções à regra. A regra é essa: abster-se do alimento, exceto a água. Em doses pequenas de água ao longo do tempo do jejum. E qual é a exceção à regra? O jejum até mesmo de água. Qual é a exceção à regra? Um jejum específico de determinados tipos de alimentos, como a gente vê, por exemplo, no livro de Daniel. Mas isso é exceção à regra e não a regra. Entende? O jejum é abster-se do alimento. Mas Israel, posso me abster da internet, da televisão, da música, do chocolate, etc? Pode. Se você vê que isso está controlando você, é uma questão de disciplina se abster dessas coisas. Se você vê que a sua espiritualidade, que a sua energia está sendo canalizada para alguma coisa que não é Deus e que prejudica seus relacionamentos, sua saúde, sua vida pessoal, seu sono e etc., então você deve se abster dessas coisas. O jejum é uma grande área, onde a gente pode colocar o princípio dele ali, mas que sem dúvida nenhuma, no processo de jejum, outras coisas vão sendo reveladas. Porque o que eu disse, o jejum revela as coisas que controlam a gente. E você vai descobrindo nesse exercício de espiritualidade, que você é controlado por consumo, que você é controlado por satisfação, que você é controlado pelas suas ansiedades, pelos seus medos, que você é controlado pela necessidade de aceitação, que você é controlado pela internet, pelo conteúdo que você busca na internet, e assim por diante. Segunda coisa, é que já que o jejum é um banquete com a palavra de Deus, o tempo de jejum é diferente de um tempo de dieta, onde você só consegue pensar no primeiro momento que você vai comer depois que você encerrar o jejum. Não é isso. O tempo de jejum é um tempo em que oração, leitura bíblica, louvor, alegria e gratidão devem ser constantes. É um tempo de festa, é um tempo de celebração, é um tempo de contato com a palavra de Deus, é um tempo em que você está deixando de comer de um ponto de vista físico, mas nesse tempo você está se alimentando, meditando na palavra de Deus, em total foco e comunhão com esse Deus. É por isso mesmo que o jejum faz muito mais sentido quando a gente faz ele no cotidiano, no meio dos nossos afazeres. Porque é a maneira de a gente levar a nossa relação com Deus para as nossas responsabilidades do cotidiano. É muito mais salutar você fazer jejum no seu dia a dia do que você separar um tempo. Por exemplo, eu vou jejuar. O que você vai jejuar? Vou jejuar das 10 da noite às 6 da manhã. Interessante, esperto você, né? Quer enganar até no jejum. Não, gente, é no meio do cotidiano, no meio dos seus afazeres, na experiência cotidiana. E nesse tempo todo, no meio dos seus afazeres, a sua conexão com Deus, seu contato com Deus, seu foco em Deus. Experimentar as palavras de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Experimentar as palavras de Jesus, que diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai e realizar a obra que Deus comissionou a ele. O terceiro conselho é: encerre o jejum com uma refeição leve. Esse é um conselho médico também que o Rodrigo deu para mim e que curiosamente a gente também encontra nos livros sobre espiritualidade cristã. Nunca encerre o jejum
comendo absurdamente. Quer dizer, tudo que eu deixei de comer nas últimas 16 horas, eu vou querer comer de uma vez numa única refeição. Não é isso. Lembra que o propósito do jejum não é esse. O propósito de jejum é te ensinar a ser menos dependente dessas coisas, a ser menos dependente das suas compulsões, a comer menos por causa do seu desejo de comer, satisfação pessoal, preenchimento de vazios que existe dentro de você. A intenção do jejum é te ensinar que Deus te sustenta e não essas coisas. Que Deus cuida de você e não essas coisas. Que essa aceitação que você quer e que você satisfaz ela comendo, é Deus quem vai te preencher. Você encontra em Deus. Percebe? Por isso, quando encerrar o jejum, uma refeição leve, frutas, legumes, coisas simples, mais leves, vão ser muito úteis para você. E por fim, esteja atento a que o jejum revela sobre você. Esteja atento a tudo o que o jejum vai revelar sobre você. Porque isso é uma experiência com a graça de Deus. Quando a gente diz que o jejum é um meio para experimentarmos graça de Deus, essa é uma das principais formas de nós enxergarmos essa graça. Por que Deus quer revelar para nós as nossas compulsões, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas necessidades de aceitação? Por que Deus quer revelar para nós que a gente come compulsivamente e a gente tem uma relação completamente equivocada com o alimento? Por que Deus quer revelar para nós que a gente tem uma necessidade total de ter o controle sobre a nossa vida? Por que Deus quer que a gente saiba essas coisas sobre nós mesmos? Porque Ele quer curar você. Porque Ele quer libertar você. Ele quer que você saiba dos podres que dirigem a sua vida. Ele quer que você saiba dos ídolos que presidem a sua vida. Ele quer que você saiba das vontades que têm controlado você. Não para jogar essas coisas na sua cara e encher você de sentimento de culpa. Deus quer que você saiba essas coisas sobre você, porque Ele é o Deus de toda a graça e Ele quer curar você. Ele quer libertar você. Por isso é que a gente diz que o jejum é um meio para experimentarmos a graça de Deus. Porque o que acontece se a gente começar aos poucos, 16 horas de jejum, por um mês, 2 dias por semana depois, aumentar esse jejum para um tempo maior, para 24 horas de jejum. Quem sabe a gente vai aprendendo a fazer isso aos poucos, até chegarmos a alguns dias de jejum. E qual vai ser o benefício disso tudo? Você vai colher esses benefícios quando você começar a praticar o jejum. Quando você começar a ver o quanto é possível experimentar o que Jesus experimentou de Deus. O quanto é possível experimentar aquilo que Paulo experimentava de Deus. Você vai descobrir que a sua indisciplina pode ser curada. Você vai descobrir que a sua falta de controle tem cura. Sim, tem cura. E Deus quer curar você disso. Deus quer curar de você disso. O jejum é o melhor meio para que isso aconteça. Pode parecer que quando a gente fala de indisciplina e falta de controle, só se revelam em pessoas mais obesas, para quem talvez o excesso de alimento e a falta de atividade física trouxe consequências mais visíveis. Lembre-se disso, gente, não tem nada a ver com aparência física, não tem nada a ver com obesidade. Falta de controle, indisciplina não tem a ver com forma física. Falta de controle e indisciplina tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com relação com Deus. Tem a ver com atitude. Tem a ver com disposição mental. Tem a ver com relacionamento com Deus afetado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar?